Terraceamento. A técnica do terraceamento é útil para evitar erosões, ampliar a área de cultivo e intensificar o aproveitamento de água. Além de ser ambientalmente correta, a técnica assegura ao produtor maior produtividade da sua lavoura e, consequentemente, maior rentabilidade. Nesta videodemonstração, vamos falar sobre a experiência positiva da construção do terraceamento em regime de pastagem. Fazer uma rápida demonstração acerca da construção do terraço. O que significa terraço? Terraço é uma barreira de contenção de modo a maximizar a infiltração da água no solo. E ela é justamente direcionada em relevos acentuados. Como vocês podem observar aqui, esse relevo tem um certo declive, que nós já vamos medir daqui a pouco com a curva de nível, a medida de nível e a trena, a gente consegue encontrar as diferenças dos pontos, de modo a dimensionar a distância entre um terraço e outro. Qual é o objetivo dessa prática? Maximizar a infiltração da água no solo. De modo que quando ocorra a chuva, essa água não tem um escoamento direto, ela vai então encontrar essas barreiras de contenção, que nós chamamos de terraço propriamente dito, de modo que toda essa água que vai sendo escoada, ela vai sendo infiltrada, maximizando então o teor de umidade no solo, a infiltração e percolação da água no solo. Então aqui nós vamos depois medir, calcular a declividade, já medimos ali a textura do solo, um solo de textura média, que tudo isso influencia na distância entre um terraço e outro. Então vamos lá, primeiro ponto, definir a textura do solo, definir a diferença de nível, ou seja, qual é a declividade do terreno. Após a definição da textura do solo e da declividade do terreno, deve-se recorrer à tabela desenvolvida pela Embrapa para então demarcar o espaçamento entre os terraços. Dessa forma, a distância pré-determinada entre os terraços será piqueteada e então pode-se iniciar a operação com um trator acoplado com um arado de discos. Mas deve-se inicialmente regular os discos, de modo que o primeiro disco corte o solo mais superficialmente, a uma profundidade de 10 cm, e o disco posterior a uma profundidade de 30 cm. Normalmente, o tamanho adequado do terraço tem como dimensões de base entre 1,5 a 2 metros e a altura de 70 cm, o que se consegue entre 6 a 10 passadas na área. As pastagens degradadas configuram-se como uma das principais atividades que promovem a perda de solo por erosão. Então nós estamos aqui para dar continuidade a essa matéria, mostrando que a importância que temos em aumentar a infiltração da água no solo, bem como o aporte nutricional através da matéria orgânica. A gente observa aqui a superfície desse platô, onde ocorre um rápido escoamento superficial da água. De modo que quando você promove a elevação do solo, que é a construção do terraço propriamente dito, você observa nitidamente a elevação da biomassa. Então você tem uma biomassa muito mais vigorosa, porque essa água que estava sendo escoada, em função da declividade do terreno, ela passou a ser infiltrada. Isso também acontece com a matéria orgânica. A matéria orgânica estava sendo perdida na camada superficial do solo, ela passou a ser o quê? Incrementada, mineralizada e aumentando a fertilidade do solo. Por isso que falamos que a prática do terraceamento é altamente sustentável. Com essa outra perspectiva, nós observamos que nós temos aqui o platô, mais à frente ali nós temos o terraço e aqui o platô de infiltração da água no solo. Passando para cá, nós observamos aqui já a elevação do solo, que é para o terraço propriamente dito. Então é nítido a percepção entre a biomassa que foi resultante aqui na parte elevada do solo em relação ao seu platô. Então toda essa água que favorecia ao escoamento rápido superficial da água, ela é interceptada pelo terraço de modo a que favorecer a infiltração da água no solo, também o aporte nutricional. Então, de maneira geral, quando você observa a pastagem, essa parte que tem uma maior elevação, ela é definida como terraço propriamente dito. Então a gente observa que essa prática, tanto para a agricultura quanto para a zootecnia,
é altamente recomendada na propriedade rural a construção de terraços de modo a fomentar e desenvolver a atividade de modo a torná-la sustentável e economicamente viável.